Fala aí galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Bruno de Moura, esse é o canal Tabatiano. E galera, como eu tinha falado alguns dias atrás, que a minha meta era de emagrecer e tal, e eu já comecei a comer melhor, comecei a montar as marmitinhas e tal. E como vocês podem ver, eu tô aqui na rua de casa. E a meta hoje é fazer uma caminhada até lá no Mirante, que eu já mostrei pra vocês uma vez. Eu não sei a distância exata daqui até o Mirante, mas eu acredito que dê em torno aí de uns 5 quilômetros por aí, mais ou menos. Então, vou estar conversando com vocês aí no caminho pra passar o tempo mais rápido e também eu gerar um conteúdo aqui. Galera, como eu já tinha comentado antes, eu tenho 31 anos e a ideia hoje é falar sobre a minha história aí com peso e tal. Hoje eu tô pesando em torno de 87 quilos e eu sempre fui um moleque muito magro, desde moleque. Eu até mais ou menos ali uns 20 anos mais ou menos, eu pesava em torno de 51, 52 quilos. Lembrando que minha altura é baixa também. Eu tenho de altura 1,55. Então 50 e poucos quilos é algo normal pra mim, pra minha altura. Só que mais ou menos lá em 2012, 2013, e eu comecei a engordar e tal. Mais precisamente em 2013, com o término de um namoro que eu tive, que foi bem complicado pra mim na época. Eu tinha ali 21 anos, 21 para 22 anos mais ou menos, e foi um término que me deixou bem mal na época. E eu comecei também a trabalhar de motoboy. Isso daí eu já falei no canal também, da época do motoboy. E nessa época era pra poder guardar dinheiro pra morar fora do país. Eu comia muito miojo e tal. E também depressão acabou batendo e eu não conseguia fazer dieta. Não me cuidava, sabe? Mesmo eu já tendo conhecimento da nutrição, eu não me cuidava. Então eu fui deixando de lado e fui simplesmente engordando. Em 2016, quando eu finalmente consegui completar a grana para poder ir morar fora, eu tava pesando 89 quilos. E tipo assim, hoje eu tô quase esse peso. Só que fisicamente falando, hoje eu tô bem melhor do que aquela época. Eu vou tentar encontrar foto pra poder colocar no meio do vídeo aí das épocas, sabe? Eu acho que eu tenho foto sim. Eu vou encontrar lá no Facebook e vou estar colocando aí pra poder mostrar pra vocês. Mas então, aí de 52, 53 quilos mais ou menos, eu fui pra 89. Ou seja, 37, 38 quilos mais ou menos de ganho de peso. E eu tava muito gordo, galera. Tava bem complicado. E eu subi esse peso e fui pra Irlanda. E eu tinha na minha cabeça que quando eu voltasse pro Brasil, eu tinha que mudar de vida, né? Não podia mais ficar naquela de antes. E foi o que eu fiz. Quando eu cheguei no Brasil, eu montei uma dieta pra mim e eu emagreci bem, galera, utilizando o método da dieta cetogênica, que é pouco carboidrato, quase nada de carboidrato, bastante gordura e mais ou menos ali uns 20, 30% de proteína. Então a minha dieta era o seguinte: de 5 a 10% de carboidrato e
isso basicamente é só carboidrato complexo, com bastante fibra. O que seria carboidrato complexo, galera? É fonte de carboidrato que não é refinado, que não é industrializado. Por exemplo, aveia, os fibrosos, né? Tal como brócolis, couve-flor, essas fontes que tem bastante fibra, fontes que o seu corpo demora para poder metabolizar. Então, quanto mais tempo demora, mais tempo você fica saciado. E junto com isso, proteína de boa qualidade, tal como ovos, frango e tal, e bastante gordura. Só que gordura de boa qualidade, galera. Gordura vinda do porco, gordura animal basicamente. E das vegetais eu utilizava abacate, amendoim e tô tentando lembrar o que mais que eu usei. Eu acho que foi isso. E a gema do ovo, né? Por quê, galera? Porque a gordura animal, ao contrário das gorduras poliinsaturadas, dos óleos, né? Óleo de soja, canola, girassol, todos esses óleos aí, eles quando chegam a uma certa temperatura, que é a temperatura de fritura, né? Em torno ali de 175, 180 graus, esses óleos, eles saturam. Eles perdem as propriedades deles e oxidam, né? E com isso eles viram a tal da gordura trans. Por quê? Porque não são alimentos que naturalmente seriam gordura, sabe? Seriam óleos. Porque o girassol não tem gordura propriamente falando. Ele não tem óleo nele. Então a indústria, para poder fazer um óleo de girassol, ela coloca vários processos químicos ali para que consiga tirar o óleo dela. E esse tipo de óleo, para ele poder durar na prateleira, ele tem muito conservante e colocam muitas camadas. Eu não estou querendo entrar muito em química aqui, mas eles colocam bastante camada de carbono para que ele possa durar. E a diferença molecular que você pode ver, por exemplo, de uma margarina para um plástico é apenas carbono. Só carbono, essa é a diferença. Então, quando você vê que uma pessoa teve lá um problema cardiovascular, você pode ver que houve uma plastificação da parede vascular dela, né? Das artérias, das veias e tal. Agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Que isso nada mais é do que a mistura desse plástico líquido com o cálcio que estava na corrente sanguínea, que não conseguiu chegar até o lugar dele correto, que é os ossos. E qual que é essa grande questão aí das gorduras animais? Elas não saturam nos 185 graus, 180 graus. Elas condensam. É só você ver, por exemplo, algumas evaporam e outras condensam. É só você ver, por exemplo, a gordura do porco. Quando você frita ela evapora. Uma gordura boa de
vegetal, por exemplo, a do coco. Realmente o coco tem a gordura dele. Então ele evapora mais ou menos ali a 130 graus mais ou menos. Ele frita e evapora. Então ele não queima. Aquela quantidade de queimado que você vê no óleo vegetal, né? No caso girassol, milho, canola, algodão. É a cadeia de carbono que queimou, né? Oxidou. E com isso ficou sobrando o substrato, que é aquela camada preta, que seria tipo carvão, digamos assim. Então você consegue perceber que aquilo ali não é saudável. É só comparar, é só lembrar da questão da nossa respiração. Nós respiramos oxigênio e exalamos dióxido de carbono. Então o carbono ele tem que sempre ser expelido, nunca ingerido, ou pelo menos evitado. Então, se você for parar para ver, quando você manda dióxido de carbono para dentro do seu corpo, o seu pH do sangue ele fica mais ácido, porque o seu corpo está tentando de alguma maneira jogar fora e você está mandando mais para dentro. E o nosso corpo tem que estar alcalino, porque as células do nosso corpo elas sempre nascem e morrem, né? Quando ela morre de maneira natural, se chama apoptose, que é natural. Em torno de 90 dias o nosso corpo se renova totalmente, né? Uma célula tem um tempo de vida e de morte de mais ou menos ali 90 dias. E quando passa muito desse período e a célula não morre, ela vai sofrendo algumas mutações. Aí vem o câncer, vem algumas doenças, né? Isso daí é a morte natural, a morte correta, a apoptose. A morte não natural é a necrose, é aquela que a gente não deseja. E quando não morre, sofre uma mutação. Então, quando o ambiente celular está muito ácido, né? Quando a célula está muito ácida, ela pode vir sofrer essas mutações aí. E como que a gente evita isso, galera? Tendo uma alimentação mais alcalina, uma alimentação na qual inclua vitaminas, sais minerais. E isso ajuda para que o ambiente metabólico funcione melhor. E para você queimar gordura, galera, você tem que ter um ambiente alcalino, ou seja, um ambiente aonde todo o sistema dentro da célula consegue trabalhar melhor. Porque lembrando, dentro da célula existe algumas divisões: ribossomo, mitocôndria, núcleo celular, tem um núcleo, né? E o que seria o ribossomo? O ribossomo, galera, é a parte da célula aonde o nosso corpo faz algo chamado fagocitose. Eu não queria entrar muito em química, mas para poder explicar eu tenho que entrar um pouco. Galera, a fagocitose o que é? É o corpo pegar aquele substrato que é para ser jogado fora, utilizar o que ainda tem de bom ali, né? Como energia, como nutriente e tal, quebra ele e depois o resto é jogado na urina, nas fezes e tal. E a mitocôndria, galera, é tipo o motor da nossa célula. É ele que vai pegar o oxigênio que a gente respira e vai quebrar o alimento que a gente comeu ou a nossa reserva de gorduras, para poder, deixa eu atravessar aqui, para poder
transformar isso em energia, que é chamado de ATP, adenosina trifosfato, certo? É isso que é o que nos mantém com energia, nos mantém vivos, ATP. E galera, a nossa célula usa o oxigênio para poder oxidar esse substrato, que no caso pode ser gordura, proteína ou carboidrato, certo? Se você se alimentou há poucas horas, 4, 6 horas mais ou menos, o corpo vai usar como fonte de energia para fazer esse processo. Ele vai usar o que você comeu, no caso o que eu tô falando aí, proteína, carboidrato e gordura. Se passou desse período e você ainda está em jejum, o seu corpo ele vai para sua reserva já criada, que são as suas reservas de gordura, galera. Aquele pezinho a mais que você tem, né, na barriga e tal, seu colote, isso, aquilo. Então o seu corpo vai utilizar a sua reserva de gordura como energia. É aí que você emagrece. Entende, galera? O canal aqui, galera, não é sobre emagrecimento, mas é um assunto que eu entendo, que eu gosto de falar, e de vez em quando eu vou estar falando também. A ideia aqui é a gente poder falar de tudo sem ter um roteiro, e é isso que eu quero fazer. Então, galera, como eu estava explicando, o seu corpo vai utilizar a sua reserva de gordura como fonte de energia primária. Aí a galera pergunta assim: ah, mas eu preciso usar creatina, eu preciso usar suplemento? Não necessariamente, galera, mas com certeza ajuda. Por que eu falo isso? Porque a creatina, ela vai ajudar para quando o seu corpo, lembrando, o seu corpo utilizou a sua reserva de gordura como fonte de energia, ou o alimento que você comeu há pouco tempo, certo? Lembrando, em até 72 horas, o que você comeu ainda fica na corrente sanguínea. Depois ele é transformado em gordura. Então você tem ainda esse substrato aí para poder ser usado. Caso o seu corpo não utilize, ele se transforma em gordura. Então, galera, o seu corpo produziu lá o ATP, que é a energia, que nada mais é do que 3 moléculas de fosfato que se conectam no receptor da adenosina, que é o mesmo receptor, galera, que quando você usa cafeína, é lá nesse receptor da adenosina que a cafeína vai trabalhar para poder ajudar a você ter energia para trabalhar. Lembra quando você toma aquele cafezinho e você fica animado, você fica disposto? É isso daí, a adenosina faz esse trabalho. Esse receptor dela é o responsável por aquela sensação de euforia, sensação de adrenalina e tal. Aí quando você utiliza a adenosina trifosfato, ela perde um fosfato e ela vira difosfato. Adenosina difosfato. Ela antes era ATP, ela vira ADP, adenosina difosfato. E beleza, galera, ela é difosfato. Só que daí nesse momento você tem a fadiga. Lembra quando você tomou seu cafezinho e tal, e você, depois dele, você deu uma preguiça, depois que ele perdeu o efeito? Isso daí acontece quando você toma... Bom trabalho, irmão. Isso acontece depois de um treino, depois de um dia de trabalho, que você tem aquela sua fadiga. Então, peraí, deixa eu só passar por aqui. O rapaz tá batendo o ar ali na... Eles estão limpando aqui, ó. Então, tá com um pouquinho de barulho. Bom trabalho, amigo. Então,
A ideia é o seguinte, galera. Deixa eu recuperar aqui meu pensamento. É difosfato. A creatina, ela é uma junção de 3 aminoácidos, que são as partes da proteína, e ela doa junto. Elas são 3 partes de aminoácidos, né? 3 partes de proteína, e ela também tem ali fosfato. E ela doa, galera, um fosfato para poder fazer o difosfato se converter em trifosfato de novo, adenosina trifosfato, certo? E você tem energia de novo para poder fazer, mas é uma energia muito rápida, para você fazer ali 1, 2, 3 repetições a mais no exercício que você estava fazendo. Então isso acaba sendo bem legal, pois a ideia de utilizar ela teve sucesso, certo? A gente já tá quase chegando aqui já no Mirante e vamos conversando. Tô contando um pouquinho da minha história, contando também como funciona esse processo para emagrecer. Teria tudo um pouco aqui, galera. Espero que vocês estejam gostando do vídeo. É um vídeo que pra mim não é tão difícil de fazer. É um assunto que eu gosto e eu fico feliz em poder comentar sobre um assunto muito produtivo como esse. Aqui, galera, vocês não vão ver eu falando de peito e bunda, falando de futilidade. Aqui não tem isso. Aqui é assunto produtivo. Aqui é algo para você crescer, também para você se divertir. É conteúdo de boa qualidade, galera. Nada de tranqueira que não vai te acrescentar em nada. Esse vídeo vai ser longo mesmo. Espero que você esteja gostando. Deixa o like aí quem tá gostando. Pode deixar o dislike também quem não tá gostando. Interage aí. É isso aí, galera. Se inscreve no canal. E, galera, voltando ao assunto, o seu corpo vai ter de novo ali a adenosina trifosfato, porque a creatina doou um fosfato para DP virar ATP de novo, e você vai ter mais energia para você treinar. E, galera, lembrando que eu tinha falado lá atrás que eu vou juntando uma coisa com a outra e acaba às vezes perdendo a linha de raciocínio. O porquê que eu falei dos minerais e um exemplo que a gente pode utilizar nessa situação, né? Os minerais, galera, eles alcalinizam o nosso corpo. Vitamina C, que é o famoso ácido ascórbico, as vitaminas A, as vitaminas do complexo B. Você tem ali os minerais: zinco, magnésio, selênio, manganês, enfim, tem vários ali. E você pode estar comprando um polivitamínico, mas você também pode estar utilizando alimentos que contenham esses elementos, as vitaminas e sais minerais. O alimento mais completo que existe, galera, que você pode estar se alimentando, já adulto, né? Criança é o leite da mãe. O adulto são os ovos. A única coisa que o ovo não tem, galera, é a vitamina C. De resto, ele tem tudo. Aí você pode estar colocando como base da sua alimentação os ovos, que vai ter boa proteína, boa gordura, uma excelente quantidade de vitaminas. Você pode estar colocando junto também ali acerola, limão, laranja, pepino, tomate. Tomate tem licopeno, cenoura, que tem o beta-caroteno, que é o que faz aquela cor da cenoura, beterraba, enfim, tudo que a natureza te deu para que você possa ter uma boa quantidade de vitamina C e os outros minerais aí, você possa estar bem completo para poder estar criando uma barreira, uma imunidade no seu corpo contra essa questão do pH ácido, galera. E
pH ácido, eu não sei se vocês lembram, se vocês já viram aí na televisão, propagandas e tal, combate radicais livres. Já ouviram falar esse termo, radicais livres? Radicais livres, galera, nada mais é do que o subproduto desse ambiente ácido, que seriam aquilo que o seu corpo não conseguiu utilizar como fonte de energia, né, como substrato energético. Aquilo ali fica dentro do seu corpo, junto com o dióxido de carbono. Então isso te deixa num ambiente pró-cancerígeno, um ambiente que vai te fazer mal. E você consegue limpar o seu corpo desses radicais livres utilizando produtos, nutrientes que são alcalinos. E é curioso, porque algumas pessoas pensam que o limão, por ele ter a acidez, ele seja ácido dentro do corpo. Só que não. Ele tem ali a acidez do sabor em si, e tem também o ácido cítrico, ácido ascórbico. Só que são ácidos bons, galera. Ácidos que dentro do seu corpo, juntamente com as outras vitaminas e sais minerais, faz com que o seu corpo tenha uma boa armadura, uma boa proteção contra esses ácidos que eu falei, do ambiente do pH ácido. Então, galera, a ideia é deixar seu corpo alcalino. O limão, esses alimentos que são ácidos de sabor, são naturais, né? O limão, kiwi, enfim, esses alimentos que tem ali um pouquinho da acidez, acerola, enfim, eles dentro do corpo eles ficam alcalinos, eles não são ácidos dentro do corpo. Isso é muito curioso, pois algumas pessoas de maneira errada acreditam que esses alimentos eles são ácidos dentro do corpo, e não são não. Ajudem muito problema de má digestão, né? A pessoa que está com acidez no estômago, às vezes, galera, é ao contrário. Porque se você for parar para ver, o nosso corpo dentro do sistema digestivo, ele precisa, né, principalmente ali no intestino grosso, no esôfago, enfim, eles precisam ter um ambiente com pH ácido ali dentro, não na corrente sanguínea. Eles precisam ter um pH ácido para eles poderem quebrar os alimentos. E dentro desse local, né, dentro do seu sistema digestivo, você às vezes não tem a quantidade de ácidos bons, né, e também aqueles micro-organismos que ajudam o nosso corpo a quebrar o alimento. Não sei se vocês lembram aí do Yakult, que tem lá o Caseitirota, tem aquelas bactérias do bem. Essas bactérias do bem, galera, juntamente com os bons ácidos, vão fazer com que o seu corpo quebre de uma maneira inteligente, de uma maneira correta, os alimentos que você se alimentou. Então, não tem segredo, galera. Utilize aí no seu dia a dia o kefir, seja ele do leite, seja ele da água. Utilize, pois faz muito bem para a saúde, te ajuda demais no seu sistema digestivo trabalhar certinho. Galera aí, principalmente as mulheres que tem problema de ir no banheiro, se você quer ir no banheiro e não está conseguindo, utilize no seu dia a dia o kefir, tanto de água, que você utiliza ele, você coloca água e açúcar mascavo, deixa ali de 12 a 24 horas ele fermentando. Você não vai ter problema com carboidrato deixando ali fermentando, porque as bactérias do bem que tem lá dentro, elas vão se alimentar desse carboidrato do açúcar, para elas se multiplicarem
e o que elas te trazem de retorno, né? Que aquela água, tipo um chazinho meio ácido, ajuda dentro do seu corpo a ficar alcalino, dentro da corrente sanguínea, e dentro do seu sistema digestivo elas ajudam a sua bile, a todo o processo fisiológico que você tem ali, a quebrar o alimento. Então é algo incrível, galera. É um assunto que me chama muita atenção. Eu aí fiz faculdade de nutrição, né, e estudo nutrição desde meus 15 anos. Ou seja, tem 16 anos aí que eu estudo sobre esse assunto. E aproveitar o caminho aqui, eu queria falar, né, sobre o porquê que a nutrição entrou na minha vida. Galera, eu quando eu tinha ali mais ou menos uns 12, 13 anos, eu comecei a ter convulsão, ataque epilético mesmo, de virar o olho e se contorcer. E é um negócio muito curioso, que eu só tive isso dormindo, eu nunca tive acordado. Até ali na minha adolescência, né? Nunca tinha tido acordado. E eu só sabia que estava passando por aquilo depois de eu ter passado, quando eu já estava lá no hospital, no caso. E como que isso funcionava? Por que isso acontecia? Porque existe, né, primeiramente existe duas maneiras, duas razões do porquê a pessoa ter ali a convulsão: emocional e alimentar. E no meu caso não era o alimentar, era o emocional. Mas a parte de alimentação ajuda sim a cuidar, a proteger e a evitar os casos de convulsão, de epilepsia. No meu caso, galera, é porque infelizmente meus pais brigavam muito quando era criança. Meu pai batia na minha mãe, enfim, foi uma infância bem complicada. E eu via aquilo e simplesmente deitava e dormia com aquilo no meu coração, me gerando rancor no coração. E isso foi me fazendo muito mal na minha adolescência. E com isso eu acabei tendo vários processos de convulsão. Olha, galera, a vaquinha lá do outro lado, não sei se vocês vão conseguir ver a vaquinha lá. Então, galera, esses processos de convulsão e tal tava me fazendo muito mal, e ver os meus pais brigando também, enfim, foi muito complicado isso. Tô achando que vai chover, hein? Mas enfim, foi muito complicado. Passado alguns anos, eu na criança não entendia. Eu quando fui começar a pesquisar, já tinha por volta dos 14, 15 anos. Eu queria entender o porquê que eu tava passando por aquilo. E o médico na época, minha mãe não contou a situação, né, pra ele, né? E ele pensou que era em relação a luzes. Por que eu falo luz, galera? Porque feixes de luz que se movimentam muito rápido podem acarretar em processos de convulsão. Sabe aquele globo de luz que fica soltando luz para um lado, para o outro e tal? Aquilo ali, dependendo da pessoa, pode sim acarretar em processo de convulsão. Só que no meu caso não era. E nem era alimentação também. Aí só que aquilo lá não me convenceu. E eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E ao pesquisar, galera, eu vi que tinha ali a resposta da minha situação, que era o meu emocional. Mas também tinha a questão alimentar, que em alguns casos pode acontecer sim. E galera, consumo excessivo de carboidrato simples pode sim gerar casos de convulsão. Isso atrelado a um consumo excessivo de estimulantes, cafeína, por exemplo.
Por que, galera, que eu falo isso? Porque é o seguinte, dentro do nosso corpo, né, nós temos o tal do sistema nervoso central. E o sistema nervoso central, ele trabalha com duas fases, digamos assim, duas fases. Uma é chamada de simpático, a outra de parasimpático. E de dia nós temos o simpático trabalhando. É ele com que faz os movimentos dos músculos da boca, aqueles da boca, aqueles na qual, galera, tá tremendo um pouquinho agora porque o meu gimbal acabou a bateria. Então, aqueles da boca que nós não conseguimos, aliás, que nós conseguimos controlar. Galera, eu vou tentar ativar aqui o sisteminha de estabilização e já tá voltando já, só um segundo. Galera, eu acredito que não está estabilizado, mas eu vou continuar mesmo assim, porque já está quase acabando o vídeo também. Já estou praticamente chegando aqui já, ó, no mirante, e vamos continuar assim, porque o meu gimbal está com a bateria descarregada e eu não queria realmente deixar ele dessa maneira, mas fazer o que, né? Galera, lembrando que eu até esqueci o que estava falando. Eu vou dar uma olhada aqui, só um segundo, e já volto já. Só vou ver o que eu estava falando e já retorno. Então, eu encontrei aqui. Galera, é o seguinte, estava falando sobre os sistemas, né? As duas opções do nosso sistema nervoso central. O simpático é aquele que o nosso cérebro consegue controlar, tais como piscar. Não sempre piscar é algo que a gente consegue controlar, mas muitas das vezes sim. Movimento dos, né, braço, perna e tal, você controla ele. E, por exemplo, enquanto você está acordado, você consegue controlar urina, vontade de ir no banheiro, né, as fisiológicas. Você consegue controlar. Deixa eu ver o que mais. Todos os movimentos que o seu cérebro pensa para poder controlar fazem parte do simpático. E aqueles que você não consegue controlar, quem comanda é o parasimpático. E o curioso, galera, por exemplo, o coração, não o esfíncter, né, que é onde controla se você vai fazer xixi na calça ou não, mas a bexiga, todos os músculos que ficam dentro do nosso corpo, que não são músculos que você consegue controlar, esses são os parasimpáticos que comandam. E galera, quando você dorme, quem comanda é o sistema parasimpático, que é ele que vai controlar para que você não faça xixi na cama, para que seu coração não pare do nada, enfim. E quando você utiliza muita cafeína, muita coisa que são estimulantes, ou quando você passa naturalmente do seu natural de estímulo, o seu corpo tende a ter duas reações: ou desmaiar, que é quando tudo trava do nada e você perde o sentido, ou você ter convulsão, que é quando tudo trava e tudo funciona, quando trava do seu controle e tudo funciona de uma maneira absurdamente rápida. Essa é a situação da convulsão. E começou a chover aqui, só vou chegar até o mirante ali e vou voltar. E chegando no mirante eu vou mostrar pra vocês e vou terminar o vídeo. Então, quando tudo trava e você não tem o controle, né,
quando a pessoa tem convulsão, ela urina, ela defeca, enrola a língua, enfim. Tudo isso acaba acontecendo, galera. É algo muito, muito feio de se ver. E galera, essa é a ideia do vídeo, mostrar pra vocês, vendo, aqui o mirante, dali onde a galera consegue ter uma vista do espaço aqui, é bem legal. E o vídeo tá bem longo, mas eu tô feliz, consegui realizar essa caminhada aqui, que eu achei que eu não ia conseguir, mas chegamos. E agora eu vou voltar, porque a chuva já começou. O problema é o celular. É isso aí, galera. Desejo pra vocês duas coisas: saúde e sucesso. Tamo junto. Fique com essa vista aí. Sucesso, galera. Um abraço.